Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui refletindo sobre a vida adulta, né? A minha experiência na vida adulta, e eu resolvi pensar em quais eram as principais perguntas que eu fazia no começo da minha vida adulta, né? Que tipo de coisa guiava o que eu pensava na época? E eu concluí que aquilo que guiava mais ou menos as minhas principais preocupações naquela época são basicamente as mesmas questões que guiam as minhas preocupações de hoje, as minhas, como eu posso dizer, os meus propósitos existenciais, digamos assim. É nesse sentido que eu estou falando, de propósito existencial, né? E quais eram essas perguntas, né? Eu, pensando um pouco, eu lembrei que a principal pergunta que eu fazia e até hoje eu me pego não fazendo ela explicitamente assim, mas como se buscando a resposta para essa pergunta, né? Que é a pergunta seguinte: como viver bem a vida? Eu tentava descobrir isso quando eu era mais jovem, né? Só que quando eu era mais novo, quando eu tinha por volta de uns 20 anos, 19, eu tô com 31 agora, né? Quando eu tinha por volta de uns 19, 20 anos, eu me perguntava como viver bem a vida, porque eu sabia o seguinte, né? Ou melhor, o que eu não sabia? Eu não sabia o que era a existência em si. Até hoje eu não sei o que é existência, o que é existir, né? O que é isso, o que é essa experiência que a gente está tendo. Né? Mas é o que acontece. Eu não tinha nenhum tipo de convicção, e até hoje nem tenho, expectativas sobre qualquer coisa que possa existir após a morte. Se existir, beleza, mas eu, existencialmente falando, tenho que ser honesto e admitir que eu não tenho expectativa de que de fato exista alguma coisa além dessa vida. Se existir, beleza, tô dentro, né? Não sei em que condições, mas estarei dentro, inevitavelmente, né? Mas enfim, mas desde de muito cedo eu deixei de ter qualquer expectativa nesse respeito, desde da minha adolescência e tal. Mas é o que acontece. Quando eu tinha por volta de 19, 20 anos, eu, eu pensava o seguinte: já que eu não tenho qualquer expectativa de que exista algo após essa vida, eu tenho que tentar descobrir bem, descobrir como viver bem essa vida, né? Então era mais ou menos essa a lógica, entende? Só que naquela época eu fazia o seguinte: quando eu imaginava assim, como é viver bem, né? Eu tentava me imaginar nas situações que eu tinha com frequência na época, né? Por volta dos 19 eu ia para a faculdade, né? Lá tinha as interações com os meus amigos. Final de semana ia para o sítio, para casa dos meus pais onde eu morava e tal. E, de certo modo nunca deixa de ser a nossa casa, né? E enfim, eu refletia sobre como fazer tudo isso da melhor maneira possível, né? De uma maneira que eu gostasse de estar fazendo, de estar vivendo, né? Porque é muito ruim a pessoa estar vivendo sem estar gostando das coisas que faz, né? Então isso guiava os meus pensamentos naquela época e as minhas formas de interagir com as pessoas, né? Só que ao mesmo tempo, naquela época, eu ficava criando um ideal futuro para mim, em termos de maturidade. Eu imaginava que depois de muitos anos, depois de uns 10 anos, quando eu tivesse uns 30, eu ia estar num nível de maturidade muito bom, que eu não ia me estressar com coisas pequenas, que, vamos supor, que eu, diante de algum tipo de situação adversa, eu não iria me estressar desnecessariamente, nesse sentido, de ter um bom repertório de autoobservação e de autoconhecimento, entende? E autocontrole, né? E é o que acontece. Eu imaginava esse Tiago do futuro que teria um amplo repertório de autocontrole, de autoconhecimento e que não se estressaria por coisas pequenas, enfim, que seria bastante cauteloso em várias situações, que saberia a hora certa de avançar, de recuar, e, enfim.
Era isso que eu imaginava por volta dos 19, 20 anos, de como eu seria aos 30, 31, né? E aí eu refletindo sobre isso, eu acabei tendo uma surpresa. A surpresa de que eu me dei conta nessa reflexão de que hoje eu já me imagino assim, com esse tipo de repertório aos 40, sabe? E eu falei, caramba, e se quando eu chegar nos 40, eu acabar imaginando que eu vou ter que chegar aos 50, entendeu? E assim, isso de fato me assustou, porque pareceu que eu não avancei tanto assim. Por eu esperar um futuro ideal, eu acabei não me dedicando ao presente real, sabe? O momento presente, o agora, onde as coisas de fato são reais, onde elas de fato podem ser mudadas. E eu falei, caramba, 10 anos da minha vida eu passei talvez desperdiçando oportunidades de aprendizado no agora, simplesmente porque eu assumia que o futuro reservava esses aprendizados, como se determinada idade fosse fazer com que automaticamente isso brotasse em mim, sabe? E essa reflexão ficou ainda mais intensa quando eu passei a observar que pessoas 20 ou 30 anos mais velhas que elas diante de pequenas adversidades, elas se estressam tanto quanto, entende? Ela desnecessariamente, tem ansiedades também desnecessárias. Enfim, eu percebi que tudo aquilo que eu achava que numa certa idade eu teria superado, eu vi que a maioria das pessoas que já estavam naquelas idades não tinham alcançado aquele nível bom, sabe? De autocontrole, de autoconhecimento, entende? De autogerenciamento. E aí, caramba, né? Será que isso passa batido pela maioria das pessoas enquanto a vida passa, né? Será que a maioria das pessoas, assim como eu, desperdiça oportunidades de aprender como viver melhor, né? Como evitar pequenos contratempos, como reagir de modo adequado às circunstâncias, como estudar a si próprio de modo a organizar o seu contexto, de modo a viver bem, sabe? De modo a evitar com uma certa eficácia as condições que são adversas e também produzir com uma certa facilidade condições reforçadoras, né? É isso que a gente busca. A gente busca facilidade para alcançar as gratificações e a gente busca também uma facilidade para escapar daquilo que é desagradável, entende? E a gente não faz muita coisa para de fato aprender isso no nosso contexto, porque o nosso contexto ele é repleto de irregularidades. A gente acorda num certo horário todos os dias, se organiza de uma certa forma todos os dias, entende? E ao mesmo tempo a gente passa repetindo os mesmos equívocos, as mesmas ações que produzem desagrado, entende? Isso me faz lembrar do Chaves, né? Quem nunca assistiu Chaves, né? O que acontece? No Chaves, apesar de todo episódio ter um tema, apesar de todo episódio ter uma história específica, né? A maioria a maioria não, praticamente todos os episódios seguem um certo formato, né? Geralmente o formato Kiko e Chaves interagindo, né? Primeiro o Chaves se divertindo ali, às vezes com um brinquedo bem fraquinho, um brinquedo bem improvisado. O Kiko vem, percebe o Chaves ali com aquele brinquedo improvisado, busca o dele, que é o carrinho bonito e tal, né? E aí eles começam a brincar ali e tal, né? Mas, enfim, o Kiko está satisfeito em querer mostrar a superioridade dele com um brinquedo bonito para o Chaves, e o Chaves parece que pouco se importa, né? E aí chega a Chiquinha, né, e aí instiga os dois a brigarem, que até aquele momento eles não estavam brigando, estava tendo uma certa tensão no ar, mas eles não estavam brigando. Aí Kiko e Chaves começam a brigar, né, a Chiquinha incentiva a briga, né, ela gosta de ver o circo pegar fogo, né, ela fica toda empolgada, e aí acaba que o Kiko grita, né, e aí vem o seu Madruga apaziguar a situação, ele fala coisas
Ele dá um sermão na meninada, né? Ele fala coisas até apropriadas, dá um bom conselho para a meninada, né, e tal, fica todo orgulhoso daquilo que estava falando, mas logo depois chega a Dona Florinda, e aí ela ela pega a situação pela metade, né? Ela escuta o grito do Kiko e chega e vê o seu Madruga ali, né? E aí o Kiko, ele se comunica muito mal. Ele vai reclamar do Chaves, mas ele não menciona que é o Chaves que fez uma coisa com ele, né? Ou deu uma vassourada nele, ou alguma coisa assim. Ele só fala assim, ele me deu uma vassourada, né? E aí a Dona Florinda entende que foi o seu Madruga que deu a vassourada, bate nele, e aí ele, né? Depois o Kiko e a Dona Florinda vão embora, e o Chaves vê o seu Madruga descarregando a raiva dele no chapéu ou em alguma outra coisa, fala alguma coisa pro seu Madruga que ele fica bravo, seu Madruga bate nele, ele entra. Não, aí o seu Madruga vai embora, né? E aí o Chaves fica ali bravo porque levou um croque na cabeça ali desnecessariamente, né? E aí ele pega o brinquedo que o Kiko abandona e joga e acerta o seu barriga que vem chegando, entendeu? E aí, olha só, os episódios vão trocando de tema, entende? De situações e tal, de assuntos, mas tem esse formato, entende? Em que um evento provoca o outro, entende? E às vezes, se um elemento fosse modificado, todo o restante da cadeia seria diferente, né? Se, por exemplo, o Kiko tivesse se comunicado melhor, o seu Madruga não teria levado tapa, né? Ou se por exemplo, a Chiquinha não tivesse incentivado a briga, talvez o Chaves e o Kiko iriam passar o dia todo brincando ali, sem nenhuma confusão, entendeu? E o seu Barriga não iria levar uma pancada depois, logo chegando na entrada da vila. Olha só como é que as coisas se encadeiam. E na nossa vida é assim. Você faz coisas parecidas quase todos os dias. E às vezes você poderia substituir um elemento por outro para evitar uma sequência desfavorável lá no final, entendeu? E eu acho que viver bem a vida implica em ser capaz de transformar essa sequência de eventos, perceber como ela acontece no dia a dia, ver as regularidades e, de certo modo, se programar, entende? Para encontrar o caminho da menor resistência dentro do seu próprio contexto. Porque controlar o contexto mesmo, você não controla, né? Você tem uma certa autonomia sobre uma coisa ou outra ali que é imediato, entende? Mas o contexto macro que coloca essas possibilidades e esses limites para você, esse contexto macro você não controla, entendeu? Então, saber observar aquilo que é regular na sua sequência de acontecimentos diários e saber modificar uma coisa ou outra para evitar um resultado desfavorável lá na frente, ou para alcançar uma gratificação maior de um outro lado aqui, eu creio que seja uma das coisas que a gente precisa aprender na vida adulta, sabe? E aí o que acontece? Enquanto eu ficava imaginando um futuro em que talvez eu tivesse essa maturidade, né, de saber operar dessa forma sobre o mundo, eu acabava perdendo as oportunidades de aprender a fazer isso agora, entende? Então, a probabilidade de que se eu não percebesse isso para tentar mudar agora, a probabilidade seria de que lá com os 40 anos eu estaria pensando a mesma coisa, imaginando agora que aos 50 eu teria tentado desenvolver essa maturidade. Ou esperando que aquilo fosse brotar automaticamente em certa idade. E não. Na verdade, nós temos que focar em aprender a fazer isso no agora, entende? E o máximo que você pode. O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho que observar hoje? Né? O que eu fiz que deu esse erro? Por que deu esse erro exatamente? Né? Se eu tivesse feito diferente, como teria sido aquele resultado? Então, refletir a própria vida de maneira sistemática talvez seja um dos aprendizados fundamentais para sobreviver à vida adulta. Né? Porque a gente acaba entrando na vida adulta inevitavelmente, né? O legal mesmo seria que a gente nunca entrasse na vida adulta, permanecesse crianças eternas, né? Com todas aquelas condições
infantis favoráveis, né? Teve quem não pôde ter uma infância favorável, né? Mas quem teve uma infância boa, né? Hoje talvez gostaria de ter ainda um pouquinho daquilo, né? Um pouquinho daquela ausência de responsabilidades, né? De você dormir sem qualquer preocupação, né? Naquela época a gente não imaginava que os nossos pais estavam tendo várias preocupações, que eles iam dormir com preocupações, entende? Nós não, a gente batia ali no travesseiro a cabeça, de repente você suavemente deslizava nas garras de Morfeu assim, ó, e dormia lindamente, e no outro dia acordava com aquela energia de criança, de querer brincar, entende? Então assim, a vida de adulto ele é um choque quando você vai entrando. Você vai entrando e vai descobrindo, caramba, né? Agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter um papel na sociedade, né? E aí você meio que vai já buscando automaticamente se encaixar nesses papéis ou naquilo que a sociedade espera, entende? Que faça parte do seu papel, né? E isso é ruim também, porque você vai vivendo de uma certa maneira escravo da expectativa que a sociedade tem sobre os papéis que você deve exercer, né? Como você deve se comunicar, como você deve se vestir, o que você tem que falar, sobre o que você deve concordar, entende? Então, a sociedade estabelece uma série de padrões para você seguir, né? Nessa condição de vida adulta, né? E ser um adulto, na maioria das vezes, é estar ansioso, é estar estressado por se ver numa luta constante para estar atendendo às expectativas que se tem acerca de você, né? E as expectativas que você aprendeu a ter por causa das outras pessoas, entende? Então o indivíduo ele busca se enquadrar numa expectativa que sempre está além do que ele pode executar no momento presente, né? E talvez outra coisa que ao longo da vida a gente tem que aprender é se libertar dessas expectativas. Simplesmente viver a sua vida do jeito que ela for acontecendo, dentro das possibilidades dela. E não se importar tanto com qualquer tipo de cobrança que é explícita ou implícita. E tem cobranças explícitas na nossa vida, né? Mas as piores são as implícitas. Por que eu digo que são piores? Porque por serem implícitas, você não as detecta bem. E por não detectar bem, você nem sabe que está sob a influência dela, né? Nós conseguimos ver os nossos comportamentos, mas nós não conseguimos ver aquilo que influencia o nosso comportamento. Por isso que as pessoas têm até a ilusão de que são elas próprias que estão produzindo o próprio comportamento, né? Como se existisse um eu dentro de mim que tivesse o poder mágico de causar comportamentos. E a gente sabe que não é assim, né? É diferente, né? Por mais que essa ideia pareça ser bastante convincente, é diferente. Nossos comportamentos são produtos de relações, eles vão simplesmente acontecendo. Nós temos a ilusão de que estamos no controle, entende? Mas na verdade, cada palavra que eu estou pronunciando aqui, ela já foi decidida pelo meu cérebro vários segundos antes, sem que eu tivesse consciência de que isso estava acontecendo. Para que a minha existência como organismo seja confortável, é necessário que o cérebro crie a ilusão de que você está no controle, entende? Mas o fato é que nós estamos dentro de um contexto que nós temos uma autonomia, de certo modo, parcial. Esse contexto nos determina dentro das relações sociais, quem você tem que ser dentro da sociedade, qual é o seu espaço na sociedade, né? Qual é o seu lugar, né? E as pessoas, elas comparam isso o tempo todo, sabe? Como eu disse, é uma influência implícita e ela é muito poderosa, não apenas por ser implícita, mas também, porque como eu disse,
quando uma influência ela é implícita, você não detecta ela facilmente, né? Por não detectá-la, você não sabe se preparar para ela, se defender dela, né? E aí, o que acontece? Essas influências implícitas acabam fazendo as pessoas se compararem o tempo todo. Elas estão querendo avaliar em que dimensão da valoração social a outra pessoa se encontra em relação a ela, entendeu? É engraçado isso, porque as pessoas estão se avaliando constantemente, né? E isso influencia a maneira como elas negociam atitudes sem nem mesmo perceber. Às vezes, uma pessoa que descobre que a outra é uma autoridade na sociedade, automaticamente já se coloca numa posição mais passiva, mais respeitosa, já vai escolher melhor as palavras para se referir àquela pessoa, entende? Então, as convenções sociais e as regras implícitas que dão sentido a elas, entende? Dão sentido a elas tendo poder de estímulo sobre a nossa forma de viver a vida social, né? Essas regras, elas vão nos controlando, vão nos moldando ao longo da nossa vida, entendeu? Então, quando você fala, é quem falando? É o psicólogo, mas o que é o psicólogo? O que é ser psicólogo? Tem que ter uma convenção, né? As pessoas têm que concordar que um determinado diploma, que é uma folha ali, um papel, ele tem o poder na sociedade de conferir àquela pessoa um status mínimo de alguém com nível superior, entendeu? E isso já serve de freio e contrapeso nas interações, na maneira como as pessoas vão negociar atitudes. É muito louco observar isso nas pessoas, né? Mas é importante que a gente se liberte desse sociômetro. Parece que a gente está o tempo todo, né? As pessoas, no geral, estão com uma espécie de sociômetro ligado, né? Avaliando a qualidade da roupa do outro, avaliando, às vezes, o carro, o modelo do carro, né? A conta bancária, se ganha mais, se ganha menos. As pessoas comparam isso assim, de modo automático, sabe? E na vida adulta, eu creio que esse seja o maior problema. É o problema que traz infelicidade para as pessoas, né? E o que seria infelicidade? É o indivíduo operar na vida sentindo que ele não está acessando gratificações o suficiente, entende? A pessoa infeliz é aquela que está operando na vida, mas não está acessando gratificações suficientes. E nós, colocados dentro de todo esse sistema que eu falei aí, a tendência é a gente sentir que não está acessando as gratificações o suficiente, entendeu? Acessando uma quantidade e uma qualidade suficiente de gratificações na vida, entende? De felicidades, de coisas agradáveis e prazerosas, entende? Então veja bem como a fórmula da infelicidade é você estar preso a essas expectativas que as pessoas criam sobre uns aos outros, entende? É você fazer mais ou menos como aquela música do Chorão lá do Charlie Brown, ele fala, né? Eu quero mais é que eles queimem nas fogueiras das vaidades, entende? Então, é interessante você sair dessa fogueira das vaidades, porque todo mundo que está dentro dessa fogueira, vai se queimar, entendeu? Vai sentir que não está acessando quantidade suficiente de gratificações na vida, né? Então, olha só como a vida adulta ela nos traz desafios que são imensos. E se a gente não refletir pesadamente sobre eles no presente, você acaba passando muito tempo da sua vida sem avançar, simplesmente porque você não está se oportunizando a aprender o que você consegue aprender no agora, entende? Não é você aprender desproporcionalmente, num tempo desproporcionalmente pequeno, não, entende? É você aprender aquilo que você consegue aprender no agora sobre isso.
sobre como operar melhor sobre o meu contexto, como eu posso me programar melhor, como eu posso organizar melhor a minha vida, entende? Para que essa experiência consciente que a gente não sabe o que é, né? Ninguém pode dizer que sabe o que é a existência. Para que essa nossa experiência aqui possa fazer algum... Não que possa fazer algum sentido, mas que você possa passar por essa experiência, que a gente não sabe o que é, né? De maneira mais confortável, sabe? Então, operar na vida de modo a produzir ao seu redor um contexto que te faça viver essa experiência de uma forma confortável, né? Sem se expor a ansiedades desnecessárias, sem se expor ao estresse desnecessário, entendeu? Mas é um desafio tremendo para nós da vida adulta, né? Como viver bem a vida, né? Como viver bem a vida? É uma boa pergunta. Então, acho que essa reflexão de hoje, eu vou fazer alguns vídeos assim, com algumas reflexões da vida adulta. Então, beleza, pessoal. Até a próxima.